O Dono do Amanhã, de Wilson Frugilo Júnior, parte 5, capítulo 24. Assim que Jorge partiu, Haroldo e sua esposa conversaram por muito tempo com Isadora, aconselhando-a a refletir bastante, antes de tomar qualquer decisão, de tentar fazer com que Jorge voltasse para ela, pois ele se encontrava resoluto a levar adiante seus planos em Boa Ventura. E com a promessa da filha, de que iria analisar a questão por todos os ângulos possíveis, despediram-se. Isadora foi para o quarto e se deitou. Estava exausta e com os pensamentos desalinhados e confusos. Será que seu amor por Jorge seria maior do que todas as conveniências de uma vida social? Seria capaz de sacrificá-la por amor e ir morar com ele naquela pequena cidade do interior? Ou será que conseguiria demovê-lo de seus planos e talvez convencê-lo a colocá-los em prática na capital? Isso seria quase impossível, pensou. Jorge se encontra muito disposto a concretizar essa ideia. E a ideia? O que será que ela está representando para ele? Bernardo me disse que eram apaixonados quando estudavam juntos. Bernardo, oh meu Deus! Fiquei de ligar para ele, mas não sei o que dizer. Ainda não decidi nada, mas tenho de falar com ele. Onde será que coloquei o seu cartão com o número do telefone? Isadora remexeu em sua bolsa até encontrar o cartão, ficando a olhá-lo. Um homem asqueroso e com certeza perigoso. Deve estar cego de amor e de paixão por Aide. Será que ele será capaz de fazer algum mal a Jorge? Preciso ter cuidado com o que irei falar, mas tenho que resolver logo isso. Apanhou o telefone e digitou o número. Tomara que não atenda. Alguns poucos segundos se passaram e... Alô? Senhor Bernardo? Sim, é ele mesmo. Aqui é Isadora. Oh, dona Isadora, como vai a senhora? Não imaginei que já fosse me telefonar. Acabei de falar com Jorge aqui em minha casa. Ele ainda está aí? Perguntou Bernardo, sem incomodar, sem esclarecer, porque não se encontrava surpreso pelo fato de Jorge ter ido lá, fato que soubera através de Aide. Já foi. Vai dormir na casa de sua tia em Campo Alto e amanhã seguirá para Boa Ventura. Então deu tudo certo? Bem, falamo-nos, mas não tive ainda a oportunidade de tocar naquele assunto. Apesar de que imagino que logo poderei ter algum sucesso, mentiu Isadora, pois resolvera que o melhor seria ganhar algum tempo. E quando isso acontecerá? Perguntou o homem contrariado, mas disfarçando. Ainda não sei, senhor Bernardo. Qualquer dia destes, irei até aí. Não gostaria de esperar tanto, dona Isadora. Estava muito esperançoso com essa viagem dele até sua casa. Nem tudo pode ser como a gente deseja, senhor Bernardo. Sabe, dona Isadora, eu poderia dar-lhe uma ajuda. Ajuda? Isso mesmo. Se a senhora autorizar-me, poderei fazer com que Jorge e Aide percam o interesse um pelo outro. E como o senhor faria isso? Bem, tenho meus métodos. Posso criar uma história na qual os dois acreditem e acabem por fazê-los perder o mútuo interesse. Não gosto nada disso, senhor Bernardo, mas gostaria que Jorge voltasse para os seus braços, não? Gostaria, mas que fosse de livre e espontânea vontade dele, e não através de uma mentira. Sei que seria algo assim que o senhor estaria pretendendo criar. Além do que, não quero que nenhum dos dois venha a sofrer com isso. Talvez apenas um desgosto, uma decepção, o que seria o melhor para nós dois, pois poderíamos consolá-los, dando-lhes o braço amigo. Mas o que pretende fazer? Perguntou a mulher, agora já um pouco interessada. Tenho uma ideia, mas não posso lhe falar no momento porque ainda tenho que desenvolvê-lo um pouco mais. Sem nenhum tipo de violência, senhor Bernardo. Dona Isadora, sou um homem, muitas vezes grosseiro, mas não violento. E nem teria coragem de machucar ninguém, quero dizer fisicamente, até porque Jorge teria que estar intacto quando voltasse para a senhora, e a Aide também, e então... Não sei, senhor Bernardo. De qualquer maneira, antes de o senhor colocar em prática esse seu método, gostaria de saber mais sobre ele. Sem isso, não aprovarei e nem o apoiarei, pois lhe dou minha palavra que a senhora ficará sabendo de tudo assim que eu tiver tudo planejado. Mas poderei aceitar esse seu plano ou não? Deixarei a senhora à vontade, mas não posso perder muito tempo, pois Jorge comprou um terreno aqui que me interessa muito, e somente ele indo embora,
Talvez concorde em vendê-lo para mim, apesar de que penso que não o fará. E por que, Sr. Bernardo? Perguntou Isadora, fingindo nada saber, para ver o que ele diria. Não poderei lhe revelar, mas posso dizer que desejo muito essa área. Ele não lhe disse nada sobre o porquê de tê-lo comprado? Disse, e esse é um dos motivos pelos quais talvez eu concorde com o que o senhor está pretendendo fazer, desde que não seja nada violento. E que motivo é esse? Que a leva a ficar tentada a concordar com o meu plano de separá-los. Porque se ele construir o que está pretendendo, nada o fará sair dessa cidade. Construir? Mas o que ele está querendo construir naquele local? Por acaso seria um posto de combustível? Posto de combustível? Não, senhor Bernardo. Ele pretende construir um tipo de barracão e fundar uma instituição de assistência a moradores de uma vila pobre. O que a senhora está me dizendo? Uma instituição filantrópica? Sim, foi o que eu disse. Então não podemos perder muito tempo, dona Isadora, porque se ele chegar a fazer isso, com toda certeza vai querer residir aqui, o que é pior, com a minha ideia. Tenha calma, senhor Bernardo. O senhor está me parecendo muito furioso. Bernardo, então, procurou controlar-se e disse de maneira mais serena que podia. A senhora me desculpe, dona Isadora. Não estou nervoso, somente fiquei preocupado. Bem, vou pensar na minha ideia assim que desenvolvê-la. Ah, sim. Vou precisar do número de seu telefone celular para falar com a senhora. Isadora pensou um pouco e decidiu informar-lhe o número. Eu ligo para a senhora, dona Isadora, passar bem. Até mais, senhor Bernardo. Assim que desligou, Isadora se encheu de preocupações. Meu Deus, será que estou fazendo o certo? Esse homem, no fundo, está me parecendo perigoso. O que será que ele estará planejando? E para acalmar-se, justificou para si mesma. Bem, se eu não gostar da ideia, direi a ele que não concordo e que não o apoio. E se for alguma coisa que eu achar pesada demais, conto tudo a Jorge. De qualquer maneira, poderá até dar certo e se Jorge voltar para mim. Diabos! Esbravejou Bernardo. Jorge quer construir no terreno, apesar que isso é o de menos agora para mim. O mais importante é tentar separá-lo de Aide, mesmo porque se ele fundar essa instituição, daí que não sairá mais daqui e a perderei para sempre. Miserável, porque teve que voltar. Mas e se a Isadora não concordar com o meu plano? Bernardo, Bernardo, cuidado com essa mulher. É isso mesmo. Vou colocá-lo em prática e depois digo a ela, ou apenas lhe comunico quando tudo estiver terminado. Achei Isadora muito triste. Falava Jorge como se estivesse conversando com seu cão, enquanto dirigia em direção a Campo Alto, pois havia combinado com sua tia de passar a noite lá, depois de grande insistência dela ao telefone. Isadora parecia estar querendo me dizer algo. Sabe, Thor, chego a pensar que ela se arrependeu de ter pedido a separação. O que acha, Thor? E o cão deu uma latida. Não porque estivesse entendido a frase de seu dono, mas porque assim o fazia toda vez que havia uma entonação de interrogativa, seguida de seu nome. Sobre algumas outras palavras, por certo, havia aprendido o significado. Sabe, Thor, eu senti muito quando nos separamos porque gostava muito dela, mas o amor verdadeiro, aquela chama que deve existir entre um casal, já havia desaparecido há muito tempo. De qualquer forma, eu teria continuado com ela para o resto de minha vida, com amor também, mas com um amor diferente, que iria me satisfazer muito bem, mesmo sacrificando-me um pouco com as suas festas, mas seria bom também se ela abdicasse um pouco de algumas delas em favor de nosso relacionamento, mas não quis e preferiu o divórcio. Que eu posso fazer? Jorge pensou mais um pouco e continuou a falar com o cão, mas agora, Thor, tudo mudou e penso até que Isadora ia falar alguma coisa. Isso não o fez porque ele disse ter comprado o terreno, por ter falado sobre os meus planos e que obviamente iria morar em Boa Ventura. Com certeza, ela não iria querer voltar comigo e morar lá. De qualquer maneira, parece que voltei a reviver, a encontrar uma alegria muito grande, pois voltei realmente a amar, sabe, Thor? Agora um ganido mais leve, pois a entonação foi mais fraca. Estou apaixonado, apaixonado como nunca estive antes, mais ainda do que quando era adolescente. Aide, Thor, Aide. Outro latido agora um pouco mais forte.
Não vou dizer que me arrependo pelo que vivi durante todos esses anos. Desde que iniciei meu namoro com Isadora, cheguei a amá-la, e não fosse ela, não teria condições de realizar o que estou planejando. Sinto pena dela. Se porventura estiver pensando em voltar a viver comigo, mas penso que ela irá encontrar alguém melhor do que eu, alguém que seja uma companhia constante naquilo que mais gosta, e que não critico, porque cada um tem suas próprias preferências. Também posso ser alvo de críticas por gostar mais do sossego de um lar. De qualquer forma, peço a Deus que ela realmente encontre um bom homem, que a faça muito feliz, assim como tenho certeza de que serei com Aide. Quer dizer, se ela me quiser. Você está me ouvindo, Thor? Brincou. Thor deu 2 latidos. Obrigado pela paciência em me ouvir, meu bom amigo. Permaneceu por alguns segundos em silêncio e Thor já estava começando a relaxar para dormir quando Jorge continuou. Se quer saber, Thor, não quero forçar nada, sem antes ter plena certeza de que a Aide se interessa por mim, que me ama. Aí sim, poderei declarar o meu amor por ela, e vou ter que pedir a sua mão para Milena, não é, Thor? Também quero ser um ótimo amigo de Isadora e de seus pais. O que acha, Thor? Mais uma vez, obrigado pelo apoio, companheiro. Mais um bom tempo de viagem, e Jorge chegou na casa de sua tia, que nem acreditava que seu sobrinho querido já havia chegado. Abraçou ternamente, fez muitos afagos em Thor e satisfeita viu confirmada a promessa dele em passar a noite em sua casa. Jorge, então, telefonou para Aide. Oi, Aide, é Jorge. Já estou na casa de minha tia em Campo Alto. Amanhã bem cedo irei para Boa Ventura. Que bom! E como foi na capital? Correu tudo bem. Almocei com Isadora e com os pais dela. Assinei os papéis e vim para cá. A que horas pensa em chegar amanhã? Pretendo ir bem cedo, quer dizer, se tia me permitir que eu vá se almoçar com ela. Vamos ver. Ela está tomando banho agora. E Thor, mando um abraço para você e para Milena, brincou. Outro para ele, Jorge, e um bem apertado para você, meio de Milena. E por favor, diga à sua tia Emma que estamos lhe enviando um abraço também. Eu direi, Aide. Então até amanhã. Até amanhã. Estamos com saudade. Eu também. Emma acabara de sair do banho e viu quando Jorge desligou o telefone. Falou com a Aide? Acabei de falar. E a Aide e Milena lhe enviaram um abraço. Quando encontrá-las amanhã, diga que estou lhes enviando um grande beijo. Ah, lembrei-me de uma coisa. Uma moça ligou procurando por você. Uma moça? Diz que era sua amiga. Ela lhe disse o nome? Não me lembro, Jorge, mas penso que não. É engraçado. Não me lembro, tia, de ter informado o número de seu telefone para alguém, a não ser para a Aide. Isadora também o tem. Não era Isadora, não? E o que essa moça queria? Ela me disse que precisava falar com você amanhã e gostaria que eu lhe desse o número do telefone de Aide. E a senhora lhe informou? Sim, Jorge, por que não podia? Não há mal nenhum, tia. Só não estou conseguindo imaginar quem poderia ter ligado, até pelo fato de estar sabendo que eu me encontro hospedado lá. Capítulo 25. Eram 10 horas da noite quando o telefone tocou na casa de Aide. Alô? Alô, quem fala? Com quem você deseja falar? Perguntou Aide. Era uma voz feminina que lhe falava do outro lado da linha. Quero falar com Jorge. Ele não está. Quem quer falar com ele? É Margot. Quem lhe deu este número de telefone? Foi a tia dele hoje à tarde. Eu disse a ela que telefonaria amanhã, mas resolvi ligar agora. Bem, Jorge ainda não chegou. Talvez chegue amanhã. Você quer deixar algum recado? Perguntou Aide, que propositadamente não lhe informou que Jorge se encontrava na casa da tia, no intuito de saber quem seria aquela mulher e o que desejava. Diga-lhe que Margot ligou e, por favor, peça-lhe que entre em contato comigo. Ele sabe o meu telefone. Já faz alguns dias que não nos falamos. A propósito, ele conseguiu comprar um terreno aí? Terreno? Por que quer saber? Ele comprou? Escute, Margot, você disse que faz alguns dias que não fala com ele, mas Jorge resolveu comprar um terreno ontem. Resolveu ontem, entendeu? Como ficou sabendo sobre essa compra? Acontece que ele foi para Boa Ventura com a finalidade de comprar esse terreno. Não é um terreno que está localizado numa vila muito pobre? Sim. Ele comprou e até já concluiu o negócio no cartório daqui? Respondeu Aide, na intenção de saber mais.
Mas se Jorge teve a ideia de comprar aquele terreno no dia anterior, como essa mulher, que disse fazer dias que não tinha contato com ele, poderia saber sobre isso? Você disse que Jorge veio para Boa Ventura já com a intenção de comprar o imóvel? Não. A intenção era de comprar justamente esse que fica nessa vila pobre. Não foi lá que ele comprou? Foi, respondeu Aide, visivelmente atônita com essa informação. Mas não estou entendendo. Afinal de contas, quem é você? Já lhe disse que me chamo Margot. E por favor, não se esqueça de lhe dizer que fiquei muito contente por ele ter conseguido adquirir esse terreno. Realmente, ele terá muito valor daqui a 1 ou no máximo 2 anos. Por que ele vai valorizar tanto? Jorge não lhe contou. Falou qualquer coisa sobre isso, mas não prestei muita atenção. Mentiu Aide, com receio de que a mulher não lhe respondesse a sua pergunta. Bem, não sei se deveria lhe contar, mas ele já lhe falou alguma coisa a respeito, e se o negócio já foi fechado, não vejo mal algum. O que acontece é que vai passar uma estrada por detrás desse local, que ligará 2 importantes rodovias, e esse é o único terreno do lado dessa estrada, pois com exceção dele, o restante do trajeto dessa via se encontra margeado por área de preservação ambiental. Sabe do que estou falando, não? Sei sim. Então ele será muito valorizado, é óbvio. Afinal de contas, haverá um grande fluxo de veículos que economizarão uma boa quilometragem e talvez um posto de combustíveis. Com certeza. E Jorge sabia disso, não? Pois ele foi até aí para comprar esse imóvel por qualquer preço. Mas diga-me uma outra coisa. Ninguém aqui em Boa Ventura estaria sabendo disso, nem o prefeito da cidade? A mulher riu do outro lado. Ninguém. Jorge ficou sabendo através de um amigo político que lhe devia um favor. Mas isso é um segredo. E somente nós 2 estamos sabendo, hein? E quem é você, Margot? É parente de Jorge? Parente? Não, não sou parente. Digamos que somos grandes amigos. Amigos íntimos, se é que me entende. Bem, tenho que desligar. E não se esqueça de lhe dar os parabéns. Diga-lhe também que lhe envie um abraço e que me ligue. Tchau. Como é mesmo o seu nome? Aide. Tchau, Aide. Tchau. Aide ficou paralisada, estática, e até tentou voltar a falar com a mulher. Alô? Alô? Mas ninguém respondeu. Margot já havia desligado. Aide se deixou cair pesadamente, lívida mesmo, numa das poltronas da sala, e sem conseguir raciocinar direito no que aquela mulher lhe revelara, parecia que o mundo havia desaparecido debaixo de seus pés. Milena entrou no exato momento em que a mãe se sentara e, percebendo a sua fisionomia, perguntou-lhe preocupada: O que aconteceu, mamãe? Quem estava ao telefone? Aide se limitou a olhar para a filha, sem conseguir emitir um só som, uma só palavra. Milena se acomodou no braço da poltrona e, enlaçando pelos ombros, insistiu: Mãe, o que foi? Fale alguma coisa. Nem sei o que dizer, filha, porque nem sei o que pensar. Alguma coisa a ver com Jorge? Sim, tudo a ver, mas é inacreditável, não posso aceitar. Conte-me, mamãe. E Aide lhe narrou toda a conversa que tivera com Margot. Tinha na filha, apesar de seu apenas 17 anos de idade, uma boa ouvinte, muitas vezes uma boa conselheira. O que acha disso, filha? Muito estranho. É algo que não dá para acreditar, mas tudo se encaixa. Jorge lhe disse que somente ontem tivera a ideia de comprar o terreno, mas essa Margot falou que já sabia, até apontou o grande motivo desse interesse. Mas há alguma coisa que não está se encaixando, mãe. O que, filha? Não dá para imaginar Jorge fazendo isso. Por que motivo iria enganar você? Por que iria inventar a construção de uma edificação para atender aos pobres? Por que faria a distribuição das cestas de alimentos? Talvez porque, imagina, via precisar do auxílio daqueles moradores, até mesmo para alguma construção. Mas não precisaria inventar tudo isso. Bastava dizer que comprara aquele terreno, porque via nele um bom negócio, que ouvira dizer que por ali passaria uma estrada e que queria ajudar aquelas pessoas e contratá-las para o serviço. Não haveria nada demais. Eu compreendo tudo isso, Milena, mas por que mentiu? E não posso acreditar que ele tenha um negócio escuso. Vai perguntar-lhe, mamãe. Não sei o que fazer, Milena, e depois essa Margot diz que era uma amiga íntima dele, dando a entender que essa intimidade seria mais do que uma simples amizade. E se ela sabia,
Se ele já havia confidenciado a ela quem é essa mulher, terá que tocar nesse assunto com ele, mãe. Vamos ver, Milena, vamos ver. No dia seguinte, Jorge chegou a Boaventura por volta das 2 horas da tarde, presumindo que nem Ade nem Milena estivessem em casa, e também não quis lhe telefonar, pois não desejava interromper o seu trabalho. Então foi até o banco e, verificando que o seu cheque havia sido cobrado, dirigiu-se até o cartório, cujo funcionário, muito solícito, telefonou para o proprietário do terreno, pedindo-lhe para que viesse assinar a escritura, juntamente com a esposa, no que foi atendido prontamente. Após tudo legalizado, Jorge se despediu e resolveu ir para a casa de Aide. Ao chegar, quem o atendeu foi Milena. Oi, Jorge, cumprimentou ela da porta. Oi, Milena, tudo bem? Perguntou, notando pelo semblante da jovem que alguma coisa havia acontecido. Podemos entrar? Oh, sim, respondeu, não conseguindo disfarçar uma certa relutância, que não passou despercebida por ele. Espere um pouco, vou apanhar a chave do portãozinho. Um portãozinho? Pensou Jorge. Poderia abrir o portão maior para que eu entrasse com a Kombi. O que será que está acontecendo? Nisso, Milena retornou com a chave encabulada, perguntou-lhe, enquanto ele tirava Thor da perua, deixando lá sua mala. Quer que eu abra o portão maior? Agora não, Milena. Talvez eu tenha que sair ainda. Mentiu para não piorar mais as coisas para a jovem ainda encabulada. Entre então. Oi, Thor. E fez vários afagos no cão. Jorge entrou e se sentou na varanda com Thor a seus pés. Não quer entrar na sala? Perguntou Milena, agora um pouco mais à vontade, apontando para a porta. Obrigado, mas prefiro ficar um pouco aqui fora. Como foi de viagem? Foi tudo bem e vocês estão bem? Quero dizer, você e sua mãe. Tudo bem. Se me der licença, vou voltar aos meus estudos. Jorge, então, cerrou os olhos e fez sentida oração, rogando ao alto que eu auxiliasse as duas, porque estava percebendo uma pesada vibração naquele ambiente. E por força de sua prece, não demorou quase nada, e 3 espíritos trabalhadores do bem aproximaram-se, acompanhados por Jamil e Elisa. Enquanto seus pais se aproximavam dele, aplicando-lhe passes reconfortantes, os outros 3 entraram na casa, logo deparando-se com 2 entidades, daquelas que se comprazem em trabalhar para o mal, com certeza, cumprindo ordens de alguma facção inimiga de Jesus. Quando esses 2 espíritos conseguiram visualizá-los, levaram um grande susto, demonstrando em seguida enorme animosidade. O que estão fazendo aqui? Que lugar é esse? Lugar aqui é nosso. Temos um trabalho a fazer. Queremos apenas ajudá-los. Ajudar-nos? Não queremos a ajuda de vocês. Não queremos nada. E nem precisamos de nada das luzes. Como vocês são conhecidos, vão embora. Tenha calma, meus irmãos. Não somos seus irmãos. Mesmo que não queira, são nossos irmãos. Porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Não acreditamos nesse Deus de vocês, nem nele, nem em Jesus. Somente queremos libertá-los. Libertar-nos. E poderiam nos dizer de que ou de quem iria nos libertar? Nós somos prisioneiros. Vê alguma algema, corrente ou outro tipo qualquer de amarra em nós? Vemos as amarras do sofrimento. Vemos as amarras da revolta, do ódio. Vemos as amarras do temor que sentem por aqueles que os comandam. Ninguém nos comanda. Ah, não? E por que estão aqui? Poderiam estar fazendo algo melhor em outro lugar. Queremos nos vingar. Por acaso conhecem Jorge, Aide e Milena? Conhecemos o homem, ele é nosso inimigo. O que foi que ele fez a vocês? Está se metendo onde não é chamado. Na vila? Isso mesmo, na vila. E por qual motivo não desejam que ele auxilie aquelas pessoas pobres e sofridas? Quem ele pensa que é? Apenas um filho de Deus que quer servir a Jesus para poder encontrar a paz e a felicidade. Isso não existe, berrou o outro. Ah, você também fala? Perguntou o espírito do bem com muito carinho, sem nenhuma conotação de ironia ou de afronta. Falo não, ajo, mas não em seu próprio benefício. O que sabe de mim? O que sabe sobre nós? Sei que sofrem, sei que já não aguentam mais o que fazem, sei que têm medo, sei que se encontram sedentos de amor, de carinho, de amizade sincera, sei que sentem saudades, e sei que quando estão enfurnados no mais baixo grotão das entranhas da terra,
na completa escuridão derramam lágrimas. Quem lhe contou? Nesse momento, a entidade espiritual percebeu que acabara de confessar que chorava e tentou encontrar uma forma de consertar o que perguntara, mas o espírito benfeitor tomou a dianteira e lhe respondeu: sua mãe. Minha mãe? Não meta minha mãe nessa história, além do que não acredito em vocês. Sua mãe chora por você e por seu irmão, assim como sei que vocês dois foram irmãos na última encarnação, não foram? Você sabe tudo, é? Quem é você, um feiticeiro? Não, meu irmão. Sou apenas alguém que quer trabalhar para Jesus, apesar de todos os meus defeitos e minhas falhas. Não acreditamos no que diz. Você quer nos envolver com a sua lábia. Aliás, estamos percebendo que vocês três estão nos retirando as forças. Estamos nos sentindo muito enfraquecidos. Parem com isso. Vocês não estão ficando fracos, apenas estão ficando mais calmos. E por que estamos ficando mais calmos? Perguntou agora o outro, já com algumas lágrimas nos olhos. Porque sua mãe se encontra bem ao lado de vocês, afaga os cabelos de ambos e lhes beija a face, rogando que a deixem ajudá-los. Ela também sabe que se encontram por demais cansados dessa vida que levam a serviço do mal. Não acreditamos nisso, pois então acompanhem-me numa prece e poderão vê-la e senti-la. Temos vergonha de que ela nos veja assim, com esta aparência, com esses trapos com que cobrimos o nosso corpo. Mas há muito tempo ela os vê, pois não desiste um só segundo de salvá-los dessa vida de sofrimento. Por favor, cerrem os olhos e pensem em Jesus, na maneira como podem se lembrar de sua imagem, seja num quadro, seja numa ilustração. Mamãe tinha um quadro em nossa casa, pois então, procurem mentalizar essa imagem e vamos orar a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso querido Mestre, para que os abençoe e permitam que neste momento em que se encontram tocados pela saudade materna, possam ver a querida mãezinha. E nesse preciso instante, a cena foi de muita emoção, quando aquelas pobres entidades, obrigadas a praticar o mal, conseguiram ver a mãe, que os abraçava e fazia sentida prece de agradecimento, levando-os em seguida com ela. Os espíritos, então, saem da casa e, juntamente com Elise e Jamil, oram mais uma vez, solicitando proteção para aquele lar. Milena, sem saber o porquê, dirigiu-se até a varanda e ficou a olhar para Jorge, que, com os olhos cerrados, parecia encontrar-se em prece. E ela não pôde deixar de sentir uma calma, uma paz e uma tranquilidade invadir-lhe todo o ser naquele momento, somente interrompida pela chegada de Aidê, que, nervosa que ficara o dia todo, quando vê Jorge e a filha, também se acalma, apesar de manter ainda todas as dúvidas a respeito do estranho telefonema de Margot. Oi, Jorge, cumprimentou já perto da varanda. Quando ele se levantou para beijar seu rosto, como era costume toda vez que se encontravam, porém desta vez, apesar de Aidê corresponder educadamente, ele percebeu que foi um gesto muito rápido e sem a empolgação de sempre. Você não quer entrar? Creio que devemos conversar, não? Sim, respondeu Aidê tristemente. Milena, pode nos deixar a sós por uns momentos? Vou para o meu quarto. Entre aqui, Jorge, convidou polidamente. Jorge atendeu e se sentaram cada um em uma poltrona da sala de estar, enquanto Thor permanecia na varanda. Aidê, iniciou Jorge a conversa. Estou percebendo alguma coisa estranha em você e em Milena. Não estou reclamando não, por favor, entenda-me. Milena me tratou muito bem, mas percebi algo. E agora você chegou e não sei se é impressão minha, mas sinto que aconteceu alguma coisa. E, sinceramente, não faço a menor ideia do que se trata. Ontem você estava tão alegre ao telefone. Aidê permaneceu por alguns segundos em silêncio, procurando as palavras certas, e lhe perguntou: o que está escondendo de mim, Jorge? Escondendo, Aidê? Não estou escondendo nada. Por que me pergunta isso? Tem certeza, Jorge? É claro que tenho certeza, mas afinal o que aconteceu? Por que você comprou aquele terreno? Por que comprei aquele terreno? Repetiu a pergunta até para entendê-la melhor. Comprei porque quero construir uma instituição para auxiliar aquelas pessoas necessitadas que ali vivem. Por que a pergunta? Não há nada além disso, Jorge. Continuo sem entender, Aidê. Por favor, seja mais claro o que está acontecendo. Aidê raciocinou mais um pouco e fez a pergunta que não queria fazer. Você conhece Margot, Jorge? Margot? Sim, Margot.
Não conheço ninguém com esse nome, Aide. Não conhece mesmo? Estou lhe dizendo, nunca ouvi falar. Por que está mentindo para mim? Perguntou agora com os olhos marejados de lágrimas, num misto de decepção e uma ponta de revolta. Não estava acreditando nele, pois todas as evidências falavam mais alto. Aquela mulher sabia que ele iria comprar o terreno, forneceu até detalhes do local e o porquê do interesse na compra. Não estou mentindo, Aide. Por favor, explique-me o que está acontecendo ou o que aconteceu para que eu possa esclarecer. Não acredito em você. Tudo bem, Aide, insistiu Jorge com muita calma na voz. Vamos fazer o seguinte, você está muito nervosa e eu nem sei do que está falando. Penso que seja melhor eu ir embora, para que você pense melhor e finalmente revele por que está fazendo isso comigo. Estou fazendo com você, Jorge, ou você está fazendo comigo? Mamãe, chamou Milena entrando na sala, atraída pela voz alta e nervosa de Aide. Jorge se levantou e lhe disse, Aide, eu me vou, e vou aguardar até que você decida me dizer sobre o que está falando, o que a está deixando tão revoltada desse jeito. E não se contendo, confessou, eu a amo, e só lhe peço que não me deixe sofrer e que não sofra por algo desconhecido para mim. Aide se limitou a baixar o olhar e aguardar que ele se retirasse. Jorge saiu, chamou Tora e partiram, deixando as duas a sós. Mamãe, o que aconteceu? Perguntou abraçando-a. Aide soluçava. Ele está mentindo para mim, Milena. O que ele disse? Que apenas comprou o imóvel para construir uma instituição de auxílio. E quanto a essa mulher, Margot, disse que nunca ouviu falar de alguém com esse nome. Acho tudo isso muito estranho, mamãe, porque não sou capaz de imaginar Jorge fazendo algo de errado, mentindo para você. Mas ele está mentindo, Milena. Ele está mentindo. Capítulo 26. Jorge, bastante preocupado com o que estava acontecendo, principalmente por não poder se defender do que nem sabia o que seria, rumou até a casa de Dona Olga na vila. Oi, Jorge, tudo bem? Mais ou menos, Dona Olga. Será que seria possível estacionar minha Kombi defronte de sua casa? Eu e Thor teremos que dormir aqui, e penso ser este um lugar bastante seguro. Pois é claro, Jorge, e não precisa estacionar na rua. Pode estacionar aqui deste lado da casa, faz parte do meu quintal, respondeu a mulher, sem perguntar o motivo, sentindo que aquele não era o momento adequado para lhe fazer perguntas, apenas o de auxiliá-lo. Deus lhe pague, Dona Olga. A senhora está me ajudando muito. Se quiser tomar um banho, Jorge, pode usar o meu banheiro. É ali, daquele lado de fora de casa e também com água fria. E não precisa se preocupar com a água, porque não pagamos, nem temos medidor, pois a prefeitura não nos cobra. Está ótimo, Dona Olga. Estou precisando de um banho, sim. Mesmo com água fria, posso colocar a manta do Thor aqui? Certamente, Jorge. E seu Joaquim vai conseguir entregar os alimentos? Vai sim, na sexta-feira tudo estará aqui, mas teremos que dividir e colocar os mantimentos nas sacolas. E essas sacolas onde posso comprá-las? Seu Joaquim vai providenciar isso também e virão junto com os mantimentos, sendo que serão incluídos no preço total se você concordar. Tudo bem, com o tempo organizaremos melhor. E onde poderemos armazenar tudo quando chegar? A senhora tem algum lugar? Estava pensando em usar este quartinho aqui da frente. E a senhora teria onde colocar o que tem dentro dele? Dona Olga deu uma divertida risada e respondeu, não se preocupe, Jorge, não tenho quase nada ali. O que eu preciso é fazer uma faxina nele, jogar uma água, entende? Posso ajudá-la e quero alugar esse quartinho. Alugar? Enquanto eu não construir o barracão no terreno, pretendo alugar um local para guardar os mantimentos. E como a senhora tem esse lugar, gostaria de alugá-lo da senhora. Não está pensando em pagar-me, não é? Já está fazendo muito e sei que irá fazer muito mais por nós. É o que pretendo, Dona Olga, se Deus permitir. Mas quero que aceite, até porque já está trabalhando para a instituição, não é? Já começou a tomar nota dos nomes e dados pessoais dos moradores? Comecei ontem, Jorge. Na sexta-feira, você terá todos esses dados. Mas voltando ao aluguel, estamos combinados, Dona Olga. E pensei também se poderia permitir que eu almoçasse com a senhora. Comprarei o que for necessário. Que me diz? Você quer almoçar comigo? Aqui nesta casa tão pobre que há anos não vê uma pintura. Ela é limpa, mas está muito feia. Pois pode acreditar, Dona Olga.
e se está bom para a senhora, estará melhor para mim. Nesse preciso momento, ouviram gritos na rua e um homem completamente nu tentava correr de um lado para outro, mas só conseguia um arremedo de corrida, devagar, quase caminhando e bastante assustado. Pare, Benício, volte para casa, espere, gritava um casal chamando-o. E quando ele ia passar pelos dois, Dona Olga entrou na frente dele, tomando-o pelas mãos. O homem de cabelos desalinhados, dentes bastante estragados, barba por fazer e muito mal cheiroso, ajoelhou-se à frente dela, apenas emitindo sons guturais. Parecia estar querendo dizer alguma coisa, mas não conseguia se fazer entender. Nisso, a mulher e o homem, que estavam em seu encalço, chegaram e, abraçando-o carinhosamente, fizeram-no levantar-se. O que ele tem? Perguntou Jorge. É parente de vocês? E a mulher lhe respondeu com muita tristeza no olhar. Não sabemos. Já faz uns 4 anos que ele apareceu na vila, dormia junto ao rio e vinha até aqui apenas para pedir comida, apenas com gestos. Um dia choveu muito forte. Eu e meu marido resolvemos ir buscá-lo e levá-lo para um ranchinho que temos no quintal de nossa casa. Ele não raciocina direito. Às vezes até fala um pouco, mas é raro. Pelo que descobrimos, ele não sabe mais quem é e tem alguns ataques. Ataques. Já precisamos amarrá-lo para que não viesse a ingerir as próprias fezes. Meu Deus! Exclamou Jorge. Ele precisa de tratamento. Precisa ser internado. Além do mais, é difícil para vocês também. Precisa sim, mas já fomos atrás disso e nada conseguimos. E onde pretendiam interná-lo? Em Campo Alto. Em Campo Alto. Mas lá oferecem esse tipo de tratamento? Sim, junto ao hospital há uma ala para pessoas assim como Benício. Como sabem o nome dele? Porque encontramos um documento em seu bolso. Mostramos a ele, mas não pareceu nem um pouco interessado. E nós guardamos esse documento. Preciso urgentemente de internação e de medicamentos, insistiu Jorge. Seria bom, mas o que podemos fazer, a não ser cuidar dele como podemos? E Jorge se comoveu imensamente com a disposição daquele casal já de meia idade em cuidar daquele infeliz. Bem, vou ver o que posso fazer, disse decidido. E retornou com Dona Olga, que lhe perguntou: terá solução, Jorge? Vou tentar, mas é engraçado. Esse homem não me é estranho, sua fisionomia e esse nome Benício. Acha que o conhece? Não consigo me lembrar. Após o jantar, Jorge fez uma tentativa. Ligou para o Dr. Mendonça, sogro de Aidê. Dr. Mendonça, que é Jorge. Nos conhecemos na casa de Aidê. Oh, sim, Jorge. Sei quem é, o bom samaritano. O que é isso, doutor? Pensa que eu não leio o Evangelho? Você fez com o pobre velho o que o bom samaritano fez na parábola de Jesus. Não fiz mais do que minha obrigação, doutor. Explicou-se com muita humildade. Mas em que posso servi-lo, Jorge? Doutor Mendonça, fiquei sabendo que aí em Campo Alto há um anexo ao hospital que funciona como uma clínica psiquiátrica. Sim, e eu sou um dos conselheiros da instituição. Você está precisando de alguma coisa com relação a essa clínica? O que acontece é que estou procurando auxiliar os moradores de uma vila muito pobre, aqui de Boa Ventura, e me deparei com um senhor que presumo necessitar ser internado. Ele não sabe quem é, não tem noção das coisas, vive quase sempre nu e quem está cuidando dele é um casal que não tem condições para isso. Apenas são muito caridosos e vejo neles os verdadeiros cristãos. Então gostaria que o senhor verificasse para mim qual o custo, porque não posso deixá-lo nessa situação, até perigosa. Vou resolver o seu problema, Jorge, afirmou o médico. Vai? Sim. Hoje de manhã houve uma alta na ala daqueles a quem destinamos gratuitamente no tratamento e na internação. Isso porque somos filantrópicos e nessa condição temos que reservar uma porcentagem de nossos leitos para os que não têm condições para arcar com as despesas. Na verdade, não temos muitos leitos, pois se trata apenas de uma ala psiquiátrica, mas temos a vaga. Isso é fantástico, doutor. Mas são necessários alguns procedimentos que vou enumerar para você, para que se proceda à internação. Mas irei ajudá-lo nisso também. Você disse que esse senhor não sabe quem é e que ninguém o conhece? Isso mesmo. Ele tem algum documento? O casal diz que guardou a identidade dele.
Então fique tranquilo. Vou telefonar para o juiz de Boaventura e pedir-lhe para que, se for possível, providencie uma ordem de internação. Por favor, informe-me o número de seu telefone celular. Falarei com o juiz e depois lhe telefonarei, dizendo o que tem a fazer. Pode ser assim? Está ótimo, doutor. Jorge, pois não. Qualquer dia gostaria de falar com você particularmente, pode ser? Quando quiser, doutor. Eu ligo. Capítulo 27. Cumpriu o combinado, pensou Silvia, dirigindo-se à saída do banco, com o extrato de sua conta corrente nas mãos. Não é muito, mas é um bom dinheiro. Apesar de que a metade servirá só para eu pagar as minhas dívidas, mas vai sobrar um pouco. Espere, Silvia. Quero falar com você. Chamou Priscila, sua amiga e funcionária daquela casa bancária. Oi, Priscila, tudo bem? Escute. Chegaram umas novas instruções aqui no banco, que irão resolver o seu problema com a dívida. Penso que não vou precisar mais, Priscila. Consegui ganhar um dinheiro e vou pagar tudo o que devo, pois acho que não deveria gastar o que ganhou. Neste novo plano, você poderá quitar a dívida em até 30 prestações e com juros baixos. Se quiser, entre aqui, que eu calculo para você. Fiquei interessada. Concordou Silvia, pois, acostumada a fazer prestações, poderia quitar a dívida com o banco, que já estava pressionando, e poderia gastar todo o dinheiro depositado. O que acha, Silvia? Adorei. Então vou fazer o seguinte. Preencha o contrato com seus dados, imprimo, você assina e hoje à noite sua dívida com o banco estará liquidada. Mas, por favor, não vá deixar de pagar as prestações, está bem? Pode ficar tranquila. Você disse que conseguiu ganhar um bom dinheiro que dava até para pagar tudo o que devia. Como conseguiu ganhar esse dinheiro, amiga? Isso é segredo. De onde veio virá mais? Pode ser, mas não creio. Porque foi apenas um serviço e, como foi muito bem feito, já teve o resultado desejado. Por certo, quem me pagou já não precisará mais de mim. Mas que mistério, Silvia! Não posso lhe contar nada, Priscila. É até melhor que você não saiba. Disse, não conseguindo conter um soluço e um pequeno marejar de lágrimas nos olhos. O que foi, Silvia? Está chorando? O que precisou fazer para ganhar esse dinheiro? Porque, se for analisar bem, nem se trata de nenhuma fortuna, dá apenas para comprar algumas roupas. Como sabe o quanto ganhei? Perguntou nervosa. Eu não sei, mas você disse que ele seria suficiente para pagar sua dívida aqui no banco? Desculpe-me, Priscila. Para você não há segredo, veja. E Silvia lhe mostrou o extrato bancário para a amiga, que ao ver a quantia reafirmou. Foi o que eu disse, não é nenhuma fortuna. E ainda não me respondeu sobre o que precisou fazer para ganhar esse dinheiro. Está até chorando. Silvia enxugou algumas lágrimas com um pequeno lenço e pediu para a amiga que fosse até sua casa à noite, que ela lhe contaria tudo. E então, Silvia, o que foi que precisou fazer? Conte-me, pois penso que isso a está deixando muito angustiada. A moça olhou para a amiga, permanecendo em silêncio, sem conseguir decidir se deveria desabafar ou mesmo aconselhar-se com ela, até que finalmente tomou uma decisão, por sinal a mais acertada. Fiz uma coisa horrível, Priscila. Eu já estava imaginando e o que foi. Ganhei esse dinheiro em troca de uma mentira. Mentira? Sim. E pelo que pude perceber, uma mentira que vai talvez destruir um relacionamento. Um relacionamento? Como assim? Penso que é um relacionamento de amor. Você poderia ser mais explícita? Eu não entendi muito bem, apenas falei o que me foi instruído. Com quem você falou? Com uma mulher. Com uma mulher? E com certeza mentiu sobre seu marido ou namorado, não? Isso mesmo. Mas e se ela descobrir que foi uma mentira, como você vai ficar? Foi por telefone e dei um nome falso. E se ela tiver um identificador de chamadas em seu telefone, vai saber que foi você quem lhe ligou. Falei de um telefone público. Meu Deus, Silvia. E agora está arrependida, não é? Estou principalmente porque a conheço e sei que é uma boa pessoa. E por que concordou? Silvia esfregou as mãos nervosamente antes de responder. Foi tudo muito rápido. Uma pessoa me ofereceu esse dinheiro para que eu fizesse uma brincadeira, como se fosse um trote, sabe? Sim. E que depois iria desfazer a brincadeira e que eu não precisava me preocupar. E ela não cumpriu o prometido, não é? Quando terminei a conversa pelo telefone, liguei para essa pessoa dando conta de que havia terminado o serviço, narrando-lhe como havia sido o diálogo.
e ela me disse que hoje o dinheiro estaria na minha conta corrente. E como você sabe que essa pessoa, que você parece não querer revelar o nome para mim, não fez o desmentido? Porque eu vi a mulher hoje na cidade e percebi o resultado da minha ligação telefônica. Ela estava com uma fisionomia muito triste e bastante abatida. E o que fez? Telefonei para o mandante e relatei a ele o que vi, perguntando-lhe se ainda não tinha contado à mulher que tudo não passara de uma brincadeira. E o que foi que essa pessoa respondeu? Mais uma vez falou para que eu não me preocupasse, pois isso seria feito no momento adequado, mas estou achando que isso não irá acontecer. E você está com a consciência pesada, não? Muito, Priscila. E o que pretende fazer? Estou pensando em procurar essa pessoa, devolver-lhe o dinheiro e dizer-lhe que vou contar à mulher que foi tudo mentira. Farei isso por telefone, é claro, e nem vou lhe revelar quem foi que me pagou para eu fazer isso. Penso que é o melhor caminho, Silvia, e o quanto antes, porque você não tem condições de prever o que essa mentira pode ter causado ou poderá vir a causar. Até uma tragédia, não, Priscila? Pode mesmo, pois agora mesmo vou cuidar disso. O que vai fazer? Vou telefonar para quem me pagou e dizer-lhe sobre a minha resolução e que amanhã sacarei o dinheiro e o devolverei. Pois faça isso, Silvia. Eu vou embora agora para deixá-la agir. Tchau, Silvia, e boa noite. Tchau, Priscila, e obrigada pela sua compreensão e pelo apoio. Você é minha melhor amiga. Alô? Bernardo? Ele mesmo. É Silvia. Olá, Silvia, tudo bem? Já viu o depósito do dinheiro? Vi, e é sobre isso que quero lhe falar. Não está tudo certo? Quero saber se você já desmentiu tudo para a ID. Fique tranquila, Silvia, não vai acontecer nada. Mas você disse que era só um trote e que iria lhe revelar que tudo não passara de uma brincadeira. Por que está tão preocupada, posso saber? É porque, como já lhe disse, eu a vi hoje e percebi o quanto essa mentira a abalou. Estava como que escrito em sua fisionomia. Bernardo permaneceu em silêncio, tentando descobrir alguma forma de convencê-la. Alô? Estou aqui. Sabe, Silvia, isso é muito importante para mim. Não vai lhe contar, Bernardo. Posso dar-lhe mais dinheiro se quiser, ou melhor, diga quanto quer, eu lhe dou. Não quero dinheiro, Bernardo. Quero que tudo isso seja desfeito. Vamos fazer o seguinte: eu ligo para ela e lhe digo que tudo não passou de uma mentira, e não lhe direi que foi você que me pagou para fazer isso. Não, Silvia. Se fizer isso, ela vai descobrir na mesma hora que fui eu quem lhe pagou para mentir. Mas você me prometeu. Acalme-se, por favor. Não vou me acalmar, Bernardo. Estou muito arrependida. Além do mais, tenho receio de que isso venha a causar uma desgraça na vida dela. Então vamos fazer o seguinte: amanhã bem cedo irei até a casa dela e verei como ela está. Depois conto tudo a você. Dê-me essa chance, por favor. Eu lhe prometo que se eu perceber que ela se encontra muito mal com tudo isso, contarei a ela toda a verdade. Prefiro eu mesmo confessar. O estrago será menor se ela vier a saber por mim, pois poderei lhe pedir que me perdoe e que só fiz isso por amor. Por amor, Bernardo. Ninguém faz uma coisa dessas por amor. Eu sei, Silvia, mas por favor, dê-me essa chance. Até amanhã à noite terei resolvido isso. Você promete que vai desmentir? Se eu vir que ela se encontra muito deprimida, eu faço. Fique tranquila, por favor. Eu ligarei para você à noite. De qualquer maneira, amanhã você vai receber um envelope com dinheiro, no valor que depositou na minha conta bancária. Pode ficar com ele, Silvia. Não quero, Bernardo. Tudo bem, mas dê-me esse tempo. Está bem, boa noite. Boa noite. O que vou fazer agora? Pensou Bernardo. Estava tudo encaminhando-se tão bem. Até pretendia ir visitá-la amanhã de manhã e perguntar por Jorge, para sentir a sua reação. Ontem à noite, de madrugada e hoje de manhã, a Kombi de Jorge não se encontrava em sua casa. Isso pode não significar que romperam o relacionamento, mas preciso ter certeza. Pode ser que ele esteja viajando. Bernardo continuou a raciocinar, até decidir que não seria de bom alvitre falar com Aide, pelo menos até Silvia desistir da ideia de que ela deveria saber a verdade. Se porventura acontecer o pior, imaginou ainda, e eu tiver que lhe dizer a verdade, o que não gostaria nada de fazer, pelo menos não a procurei antes disso, ou seja, não ficará a má impressão de que minha visita também fazia parte dessa mentira. Mas será que mais uma vez
Agi precipitadamente, como sempre faço, tomara que não. Capítulo 28. No dia seguinte, Bernardo passou algumas vezes com o carro defronte da casa de Aidê. A Kombi não se encontrava lá e tudo estava muito quieto, com as janelas ainda fechadas. De repente, a empregada de Aidê surgiu uma das esquinas e apressadamente alcançou o portãozinho da casa. Tirou um molho de chaves do bolso, abriu também a porta da frente. Estranho. E nem bem entrou. Aidê saiu apressada, talvez atrasada para o trabalho, e ligou o motor do carro, enquanto ajeitava sua bolsa ao banco ao seu lado. Por pouco, não viu Bernardo transitando com seu veículo lentamente. Este, por sua vez, continuou pela rua de olho no espelho retrovisor, e qual não foi sua surpresa quando Aidê, ao invés de ver pela sua retaguarda, como era o hábito de todos os dias, saiu do abrigo, tomando direção contrária. Mas onde estará indo? Perguntou-se, e realizando uma manobra começou a segui-la, a uma certa distância, até que depois de chegar ao final da cidade, ela tomou uma estreita estrada de terra seguindo em frente. Mas ela está indo para a vila? Por que não pensei nisso antes? Jorge deve estar com sua Kombi estacionada por lá. O que será que Aidê quer com ele? Será que a Silvia deu com a língua nos dentes, contou tudo, e este seja o motivo de ela estar indo procurá-lo? Continuou a segui-la, até que a viu estacionar no começo da rua, na verdade uma clareira, ao lado da estrada, onde havia grandes árvores. Bernardo, por sua vez, estacionou mais atrás, bem escondido também pelas vegetações. Saiu do carro no mesmo instante em que Aidê, e surpreso, confirmou que realmente a Kombi de Jorge se encontrava estacionada num pequeno espaço ao lado de uma das últimas casas daquela rua. Viu também o terreno que desejara comprar com vistas a uma grande valorização em pouco tempo. Não posso permitir que ela me veja, pensou. Vou estacionar um pouco mais no meio destas árvores. E assim o fez, retornando, após um ponto no qual conseguia ver Aidê e a Kombi. Passados alguns poucos minutos, viu Jorge sair e dirigir-se a uma outra casa, onde uma mulher lhe entregou um envelope pequeno. Em seguida, acompanhado de seu cão, entrou na Kombi e começou a dar ré, fez uma manobra e se dirigiu até a estrada, em que ele e Aidê se encontravam escondidos. Por que será que Aidê o está espionando? Será que ela veio ver onde ele estaria passando as noites? Com isso, só posso crer que ela, apesar de tudo, ainda se encontra interessada nele, ou se encontra em dúvida quanto à verdade do telefonema de Silvia, quer dizer, de Margot. E após Jorge passar com o veículo, Bernardo aguardou que Aidê passasse também por ali, para só depois sair com o carro de volta à cidade. Com certeza, Aidê deveria ter mantido uma boa distância dele para que não a visse, pois reconheceria o seu carro, e o mesmo fez Bernardo, dando uma boa vantagem a ela. Ao entrar na cidade, ainda deu para avistar a Kombi distante e Aidê estacionar defronte de uma firma comercial, presumindo que ela iria começar com o serviço dali, e resolveu seguir Jorge para ver o que iria fazer antes de ir para o seu próprio trabalho. Já passava das 8 horas da manhã e a maioria dos estabelecimentos já se encontrava com as portas abertas. Viu que Jorge estacionou defronte de uma operadora de xerox, saindo em poucos minutos com algumas folhas de papel na mão. Depois rumou para o Fórum de Justiça local, permanecendo lá por cerca de uns 20 minutos. O cão havia ficado ao lado de fora da Kombi e Bernardo já se encontrava cansado, mas não resistia à curiosidade e permaneceu para ver aonde Jorge iria após sair do fórum. O que será que ele veio fazer aqui? Eu deveria ter espionado mais de perto. Teria vindo conversar com quem? Com o juiz, com o promotor de justiça? É muito cedo ainda. Mas se surpreendeu quando viu que Jorge estava saindo juntamente com o juiz, conversando animadamente um com o outro. Despediram-se e o juiz apanhou seu carro e partiu. Será que o juiz veio cedo para cá, apenas para atendê-lo? Só pode ser, porque foi embora. Mas o que Jorge tem a ver com ele? Pensou curioso, percebendo também que Jorge tinha nas mãos um envelope de cor branca, no qual, mesmo à distância, parecia-lhe conter o timbre da justiça. Nesse exato momento, antes de entrar na condução, Jorge resolveu abrir o envelope e retirar dele uma folha, ficando a examiná-la com atenção.
sendo que Bernardo pôde perceber claramente que ele parecia, pelos próprios movimentos de cabeça e gestos com as mãos, ter descoberto algo de muito importante. Bateu com os dedos da mão direita no papel que segurava com a esquerda, e Bernardo também pôde constatar uma reação de que ele ficara muito feliz, com certeza, com essa misteriosa descoberta. Foi o que lhe parecera. E sem que Bernardo ouvisse, Jorge, ao colocar o cão na Kombi e sentar-se ao volante, disse em voz alta: "Eu sentia que eu conhecia de algum lugar, mas será? Pois vou verificar agora mesmo." E dizendo isso, partiu com o veículo, sendo seguido à distância por Bernardo. Por quase, entrou em pânico ao ver Jorge estacionar defronte de seu escritório e lá entrar. Mas por que diabos ele entrou no meu escritório? Estará me procurando? Será que descobriu toda a verdade do telefonema e quer falar comigo? Um pouco temeroso, mas ao mesmo tempo impaciente, Bernardo resolveu enfrentar o inevitável e, após estacionar o carro na garagem lateral do prédio, entrou pela porta dos fundos, indo até sua sala. No caminho, seus passos foram interrompidos por sua secretária chamando: "Senhor Bernardo, há um homem chamado Jorge na recepção que deseja lhe falar e diz ser urgente. Por favor, mande-o entrar." "Pois não." Passaram-se alguns segundos e a secretária bateu de leve, com os nós dos dedos na porta, abrindo-a em seguida. "Senhor Bernardo, o senhor Jorge está aqui. Peça-lhe para que entre." "Bom dia, Bernardo." Cumprimentou Jorge, sorrindo, o que fez com que o outro visse dissipar a sua preocupação quanto a ele ter sabido algo sobre o telefonema. "Bom dia, Jorge. Entre e sente-se aqui," convidou Bernardo, dando-lhe um aperto de mão. "A que devo o prazer de sua visita?" Jorge se acomodou na cadeira estofada à frente da escrivaninha, enquanto Bernardo sentou-se à sua do outro lado. "Bernardo, por favor, desculpe-me vir incomodá-lo tão cedo, mas achei que seria importante trazer-lhe o que imagino ser uma boa notícia para você." "Será a respeito do terreno?" pensou Bernardo. "Será que quer vendê-lo a mim?" "Pois fale, Jorge." "Bem, pelo que me lembrei agora há pouco, você tem um irmão, não?" Bernardo baixou os olhos com repentina tristeza e respondeu: "Tenho." "Ele por acaso chama-se Benício?" "Sim, Benício de Almeida. E faz muito tempo que não vê?" "Meu irmão era solteiro. Morava em São Paulo, tendo um razoável emprego, mas de um momento para o outro ninguém mais teve notícias dele. Fiz de tudo. Acionei os préstimos da polícia, mas tudo em vão. Até contratei detetives particulares que vasculharam todos os albergues da capital, mas ainda assim nada. Isso deve fazer já uns 7 anos, e sinto muita saudade dele, Jorge, pois sempre o amei muito. Mas por que me pergunta isso?" "É este seu documento?" perguntou Jorge alegre, colocando a carteira de identidade de Benício sobre a mesa, à frente de Bernardo. "É ele." "É de meu irmão. Onde encontrou esta carteira?" "Não sou a carteira, como encontrei o seu irmão." "Encontrou o meu irmão." "Encontrou Benício. Mas onde? Onde ele está?" "Na vila, Bernardo." E Jorge então contou-lhe tudo, desde as suas ideias quanto à compra do terreno para constituir uma instituição de auxílio, até ter tido contato com Benício, falado com o Dr. Mendonça, conseguido a autorização do juiz para que pudesse fazer a internação e que também bastaria um telefonema seu para que uma ambulância viesse de Campo Alto para buscá-lo na vila. E Bernardo, visivelmente emocionado, levantou-se, aproximando-se de Jorge. "Você fez tudo isso, Jorge, sem saber quem ele era. Fez isso apenas para ajudá-lo." "Fiz a minha obrigação." E Bernardo entrou em prantos, cada vez mais emocionado por Jorge ter encontrado aquele que ele tanto amava, seu irmão Benício. "Posso vê-lo antes de a ambulância levá-lo?" "Mas é claro, Bernardo, é seu irmão, e se quiser poderá vir comigo, pois pretendo acompanhar a internação dele em Campo Alto." E Jorge ligou, solicitando a ambulância, levando Bernardo com a Kombi até a vila. Bernardo não se cansava de abraçar o irmão, dizendo-lhe: "Você vai ficar bom, Benício. Vai ficar bom, meu irmão querido. Vou fazer de tudo para isso, vou cuidar de você." Ao mesmo tempo, abraçava Jorge, agradecendo-lhe sem parar, por ele ter lhe proporcionado essa imensa alegria, esse reencontro,
porque sabia que se não fosse a sua bondade, o seu altruísmo, seu espírito cristão, não teria sabido da sorte do irmão querido, mesmo porque já estavam na mesma cidade havia 4 anos. Cerca de 50 minutos se passaram e a ambulância por fim chegou. Enfermeiros devidamente capacitados conseguiram acomodar Benício no veículo e partiram em direção a Campo Alto, seguidos por Jorge, Bernardo e Thor. Antes, porém, Jorge havia dito a Dona Olga que talvez fosse necessário que passassem a noite por lá e que, se isso acontecesse, no dia seguinte estaria de volta de manhã bem cedo. Dona Olga lhe disse que fosse sossegado, pois ela cuidaria dos preparativos para a entrega da sacola de alimentos. Bernardo, por sua vez, já havia telefonado para sua secretária, suas filhas e esposa, e pedido para que o motorista da empresa fosse para Campo Alto, pois se fosse preciso voltaria com ele ou para qualquer outra necessidade. No caminho, não se cansava de agradecer a Jorge, dizendo-lhe por fim que saberia retribuir a sua grande ação, que lhe trouxera tanta felicidade e um tratamento adequado para o irmão. Jorge, você é um bom homem. Eu, por minha vez, sempre fui uma má pessoa, egoísta, prepotente e ardilosa. Não pense assim, Bernardo. Todos nós temos os nossos defeitos. A Deus sempre nos dá oportunidades várias para nos modificarmos. Nunca me esquecerei disso, mas gostaria de saber o que é que faz um homem fazer o bem sem esperar retribuição alguma. Sabe, Bernardo, estou tentando encontrar a felicidade através dos ensinamentos de Jesus. De Jesus, Jorge? Sim, de Jesus. Por tudo o que nos ensinou, deixou bem patente que só atingiremos a felicidade quando começarmos a encontrá-la na felicidade do próximo. Bernardo permaneceu por uns instantes pensativo até pronunciar-se. Preciso aprender esse caminho, Jorge. Você me ensina? Com todo prazer, meu irmão. E em pouco tempo chegaram ao hospital de Campo Alto, onde o auxílio do Dr. Mendonça foram realizados todos os procedimentos para a internação. Quando poderei vir visitá-lo, doutor? Perguntou Bernardo. Dentro de 15 dias, Bernardo. Apesar de seu irmão encontrar-se alheio ao mundo, é importante que você o veja somente após esse prazo. Tudo bem, doutor. E dirigindo-se a Jorge, disse-lhe: se você quiser visitar sua tia, poderei retornar com meu motorista, até porque tenho algo importante a fazer em Boa Ventura. Pode ser, Bernardo? Então até mais vez, Jorge, e Deus o recompense pelo que fez. Ele irá nos recompensar a todos. Até logo então, meu irmão. Despediu-se dando um forte abraço em Jorge, e o Dr. Mendonça, munindo-se de grande coragem, fez um pedido a Jorge. Será que antes de você ir ver sua tia, poderíamos conversar um pouco? Podemos sim, doutor. Pois então venha até minha sala. E dando ordens à secretária para não serem interrompidos, fez Jorge entrar, trancando a porta por dentro. Capítulo 29. Por favor, Jorge, sente-se. Obrigado, o senhor quer falar comigo? Isso mesmo. Trata-se de um assunto muito delicado e lhe pediria discrição sobre ele. Quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo, doutor. Sabe, Jorge, há anos que tenho tentado encontrar alguém para me desabafar e penso que encontrei, desde que ouvi que a Aide me falou sobre você. O senhor pode falar, doutor. O médico procurou concatenar as ideias à procura das primeiras palavras até que recomeçou. Eu carrego um segredo de muito sofrimento e que já não tenho mais forças para ser seu único guardião. Um segredo, Jorge, que certamente é pior do que muitos sofrimentos. Eu compreendo, mesmo sem saber ainda do que se trata, pois vou contar-lhe porque gostaria que me ajudasse numa grande decisão e que talvez venha auxiliar uma pessoa muito cara a você. De quem o senhor está falando? De sua tia Emma. Minha tia, sim. Estou falando sobre a morte de Rui, filho dela. Entendo. Ela deve ter lhe dito que ficou uma mágoa profunda dela e de Antônio, seu marido, para comigo, por causa do laudo médico sobre aquela morte. Ela me falou sim. Ela acredita que eu camuflei alguma verdade sobre a causa mortis. Ela pensa assim, doutor. E ela tem toda a razão, Jorge. O senhor quer dizer que mentiu sobre a causa mortis de Rui? O doutor Mendonça baixou a cabeça sem coragem para encarar Jorge, parecendo ter envelhecido mais de uma dezena de anos naquele momento, e respondeu: fiz um laudo falso, Jorge.
Mas eu soube que meu tio tentou judicialmente uma exumação do corpo e que o juiz negou. Essa é uma outra história que relatarei no final. Pois não, doutor, prossiga, por favor, pediu Jorge calmamente e com voz tranquilizadora. O médico pensou mais um pouco antes de continuar, até que tomou novamente o rumo daquele difícil desabafo. Rui, meu filho Mário, hoje falecido, você sabe, o marido de Aide e pai de Milena. Sei, doutor. Foram grandes amigos desde a infância, pois sempre moramos aqui em Campo Alto. Jorge concordou estar entendendo, com ligeiro meneio de cabeça, e o médico continuou. Rui sempre foi um exímio nadador. Enquanto Mário somente se arriscava a nadar em lugares rasos, de preferência bem próximo à margem do rio, pois sofria de câimbras constantes. Por esse motivo, quando criança, somente acompanhava Rui mesmo assim sob minhas vistas, no trecho do rio onde ele se tornara raso. Com o passar do tempo, Mário, já adolescente, parou de sofrer dessas câimbras. Mesmo assim, eu fazia evitar nadar em lugares fundos, e ele mesmo evitava essa prática. Na verdade, quase não entrava mais em rios ou praticava qualquer outro tipo de atividade aquática. O Dr. Mendonça fez outra pausa antes de continuar. Nesse dia fatídico, Mário, que já era casado com a Aide, como você sabe, veio até minha casa visitar-me. Minha nora não o acompanhou, porque tinha um trabalho a realizar. Era domingo e a cidade, principalmente deste lado em que vivo, próximo ao rio, estava deserta, pois a maioria dos habitantes, acostumados a sair, encontravam-se num rodeio que estava acontecendo no outro extremo. Naquela época, Campo Alto era bem menor do que é hoje, e o movimento na cidade era mínimo. E estávamos os três aqui, eu, Mário e Jacira, minha esposa, quando Mário, que se encontrava à vontade, trazendo um short sem camisas e calçando chinelos, resolveu caminhar um pouco, dizendo que ia ver o rio, que há algum tempo não via. Jacira e eu fizemos prometer que não se aventuraria a nadar, no que ele concordou, apesar de tranquilizar-nos, afirmando que não mais tinha tido nenhuma cãibra nos últimos anos. E o médico fez mais uma pausa, como se quisesse reunir mais forças, ao mesmo tempo em que tentava se lembrar com mais detalhes sobre aquele dia. Mas eu me encontrava inquieto, pois não via com bons olhos o fato de Mário se aproximar da água. De qualquer maneira, procurei tranquilizar-me ao máximo, diante da promessa dele, mas depois de mais de uma hora resolvi ir atrás. Caminhei então, beirando o rio, até avistá-lo sentado sobre uma pedra, e mesmo de longe percebi que ele não estava bem, que alguma coisa havia acontecido, porque ele balançava o tronco para frente e para trás, o que não seria normal. Comecei a correr em sua direção, e quanto mais perto eu chegava, mais tive a certeza de que ele estava chorando. Chorando desesperadamente, e quando o alcancei, ele deu um pequeno grito dizendo: "Foi por minha culpa, papai, foi por minha culpa." Eu o apanhei pelos ombros, sacudindo para que se acalmasse e voltasse à razão. Perguntei-lhe o que havia acontecido por sua culpa, e ele me respondeu, mais desesperado ainda: "O Rui, papai, o Rui." E eu lhe perguntei onde estava o amigo. Mais alguns segundos de silêncio, nos quais o pobre homem controlava os soluços que começavam a lhe invadir o peito. E eu lhe perguntei novamente onde estava o amigo. Foi então que ele me contou toda a trágica história. Nesse ponto da narrativa, o médico não conseguiu mais conter as lágrimas. "Acalme-se, doutor, por favor. Eu vou ajudá-lo." E o doutor Mendonça continuou. Ele me contou que, ao chegar ao rio, encontrou Rui nadando, que chamou por ele dizendo que ia mergulhar, e que o amigo lhe pediu e aconselhou para que não fizesse isso, porque o local era fundo, e que ele já ia sair da água para que os dois pudessem nadar no local mais raso. Mas que ele insistiu, dizendo que tinha sarado do problema com as câimbras e que Rui não precisaria se preocupar. E ele mergulhou, apesar da insistência do amigo para que não o fizesse. Mergulhou nadando em direção de Rui, mas quando se encontrava a poucos metros dele, a cãibra acometeu sua perna direita, com uma dor e contrações tão fortes como nunca havia tido antes. Rui percebeu na mesma hora e, pedindo-lhe calma, nadou em sua direção. O Dr. Mendonça se calou mais uma vez para recomeçar após alguns segundos, mas com as palavras entrecortadas novamente por incontidos soluços.
Mas a calma que Rui lhe pediu transformou-se em pânico, e Mário fez o que a maioria dos que se encontram afogando faz quando alguém lhe chega próximo. E meu filho me relatou com detalhes impressionantes. Primeiro tentou apoiar-se no amigo com a perna esquerda, afundando essa prática. Rui ainda conseguiu se desvencilhar uma vez, mas Mário, alucinado, agarrou pelo pescoço, cravando os dedos em sua garganta em mais uma tentativa de manter-se na superfície da água. Até que, quando percebeu, Rui parou de movimentar-se. Nesse momento, um desespero, completamente antagônico, invadiu-lhe a mente e o corpo, desaparecendo por completo os efeitos da cãibra. E ele, Mário, tentou encontrar o amigo, realizando algumas imersões na tentativa de localizá-lo, e tentou até as forças começarem a abandoná-lo, nadando, então até a margem, desistindo. Meu Deus, e o que fizeram, doutor? Meu filho entrou em desespero, principalmente quando lhe disse que deveríamos ligar para a polícia e relatar o acontecido. E ele me implorou para que não a acionasse, pois não queria que a Aide soubesse que ele não seguia suas súplicas para que não entrasse no rio, e que era o que ele pedia todas as vezes em que ele vinha sozinho visitar-nos, que ele não queria que a esposa soubesse que por sua teimosia e irresponsabilidade acabara matando seu melhor amigo. Dizia-me que já bastava esse sofrimento, que eu acompanharia por toda a vida e que nada poderia trazer Rui de volta. E não bastaram os meus conselhos, dizendo-lhe que se relatasse todo o acontecido iria sofrer menos, mas ele me implorava tanto, tão desesperado estava que acabei cedendo aos seus rogos, acabando eu mesmo, convencendo-me de que realmente nada poderia trazer Rui de volta como ele me dissera. Então disse-lhe que eu concordava com ele, desde que seguisse todas as minhas instruções e que nunca em sua vida contasse ou confessasse aquilo a ninguém, nem mesmo a Aide ou ao mais santo dos santos. E se isso viesse ao conhecimento das pessoas, eu seria mais responsabilizado que ele e que poderia inclusive perder a minha licença de médico. E ele concordou em fazer tudo como eu lhe dissesse. E depois, doutor? Foi uma correria louca aqueles dias. Em primeiro lugar, levei-o até minha casa e, certificando-me de que Jacira, minha esposa, estava deitada descansando, entramos pelos fundos e o fiz tirar o calção e chinelos e tomar um banho quente. Em seguida, enxuguei o chão por onde entramos para não deixar nenhum vestígio de água, por causa de suas roupas molhadas que iam pingando pelo caminho, e levei roupas secas que ele trouxera na mala. Quanto ao calção e ao chinelo, escondi-os, combinando com ele que os havia esquecido em minha casa, e no dia em que estava sozinho, levei os sequeis com a intenção de devolvê-los na primeira oportunidade. Providenciei que nem precisei levar a cabo, porque a Aide não tocou mais no assunto e acabei dando sumiço neles. Depois, com a ajuda e cumplicidade de meu melhor amigo, um juiz de direito que, por sua vez, conseguiu fazer com que o comandante da polícia agilizasse o caso, com o meu laudo de causa-mortes como afogamento natural, após provável impacto da garganta em algum tronco, raiz ou mesmo cipó, tendo em vista o hematoma nesse local. O caso acabou sendo encerrado, quer dizer, ainda levou algum tempo para que tudo se encerrasse, tendo em vista que seu tio tentou uma ação para reabri-lo, com pedido de exumação do corpo e exame pericial por parte de um perito da capital. Mais uma vez, meu amigo juiz foi decisivo. Pois é exatamente isso que ainda traz tanto sofrimento à minha tia, que não acredita que Rui tenha apresentado aquele hematoma através de um choque em algum tronco de árvore, e ela quer saber a verdade. Pela morte de Rui, ela até já se conformou, mas não se conforma em não conhecer a verdadeira razão de sua morte. É por isso que lhe peço ajuda e conselho, Jorge. Nada traria Rui à vida, mas levou-a de meu filho, que de tanto remorso, por ter sido o causador da morte do amigo, entregou-se à bebida, tornou-se um alcoólatra, até acontecer aquele desastre. O que acha que eu devo fazer? Jorge pensou um pouco, pediu mentalmente auxílio a Deus e, amparado e inspirado por espíritos benfeitores, disse: Doutor Mendonça, em primeiro lugar penso que, apesar de o Senhor não ter feito o que prescreve a lei dos homens, não posso julgá-lo com toda sinceridade, porque o Senhor agiu com o coração de pai, partindo da premissa de que nada traria Rui à vida. Além disso,
Tinha plena convicção de que realmente havia acontecido um acidente, uma tragédia, da qual Mário não tinha intenção de matar o amigo e que apenas fora imprudente. É isso que eu penso, Jorge. E admito também que Aide, Milena e Dona Jacira nunca deverão ficar sabendo desse ocorrido. Já chega o que a sua esposa está sofrendo, o que Aide já sofreu, e devemos poupar Milena dessa verdade sobre o pai. Foi o que imaginei que você iria me dizer, e sinceramente era o que eu gostaria de ouvir. Agora, há mais alguém que sofre. Sua tia? Isso mesmo. Eu gostaria muito de contar-lhe, mas sempre tive receio de que ela revelasse isso às pessoas. Se o Senhor permitir-me, posso prepará-la para ouvi-lo e até mesmo, quem sabe, perdoá-lhe ao seu filho. Você acha que conseguiria? Penso que sim, e terei muito cuidado nessa tarefa. E se perceber que não dará certo, daí verei o que fazer, mas tenho quase que absoluta certeza de que tudo correrá bem. Tia Amy é uma mulher muito boa e penso que não deixará de perdoar a seu filho e principalmente ao senhor que tanto sofre. Faça isso, Jorge, para que eu possa ter um pouco de paz. Farei, doutor. Só lhe peço uma coisa. Pode pedir o que quiser. Que ore por essa causa. Que peça a Deus que auxilie a tia Emma. Eu farei, Jorge. Eu orarei. Capítulo 30. Já era noite e Aide e Milena haviam acabado de lavar a louça do jantar, dirigindo-se a seguir como sempre faziam até a varanda. Está melhor hoje, mamãe? Perguntou a filha. Nem sei, Milena. Sinto um vazio no meu coração, pois às vezes fico pensando se Jorge não estaria falando a verdade ao dizer que não sabia de nada e que nunca conhecera Margot, mas logo em seguida as evidências falam mais forte à minha razão e ao meu raciocínio. Também não sei o que pensar, mamãe. Como já lhe disse, não posso imaginá-lo enganando você. Permaneceram por pouco tempo em silêncio, até que Milena voltou ao assunto. E por onde será que ele anda? Ele está com a Kombi estacionada na vila, na verdade ao lado da casa de Dona Olga. Como sabe? Fui até lá hoje de manhã. Você foi? E se ele a visse? Tomei todos os cuidados, filha. E daí? Daí que de repente ele apareceu, foi até uma outra casa, apanhou um envelope, subiu na Kombi Contor e veio para a cidade. Daí, seguiu a uma boa distância e fui trabalhar. Por que fez isso, mãe? Queria saber onde ele estava e tive esse palpite. Entendo. Nisso um carro estacionou em frente à casa e Aide reconheceu o veículo de Bernardo. Oh, meu Deus! Exclamou. O que esse homem quer de mim agora? Boa noite, Aide. Boa noite, Milena. Posso entrar? Um momento, senhor Bernardo. Respondeu Milena. Vou apanhar a chave do portãozinho. Milena retornou rapidamente e o fez entrar. Posso sentar-me aqui? Perguntou Bernardo, indicando uma cadeira à frente de Aide. Vou estudar um pouco, mamãe. Vá, filha. Aide ficou a encarar Bernardo fixamente e lhe perguntou. O que quer, Bernardo? Preciso lhe dizer algumas coisas, Aide, e gostaria que me ouvisse atentamente. Não vai ser fácil dizer o que tenho para lhe falar, mas sei que sairei com a consciência tranquila quando me retirar. Pois fale. Em primeiro lugar, quero informar-lhe que amanhã irei falar com minha ex-esposa e pedir que ela volte a viver comigo. Está falando sério, Bernardo? Perguntou Aide. E veio aqui só para me dizer isso. De qualquer maneira, parabéns. Não, Aide. Apenas lhe revelei essa minha intenção para que você possa me ouvir mais despreocupada. E o que tem a me dizer? Bernardo olhou e, tomando coragem, disse. Gostaria que me perdoasse pelo que irei revelar. Perdoar? É tão grave assim? Gravíssimo, Aide. E Bernardo lhe contou resumidamente sobre seu irmão, a bondade de Jorge, e tudo sobre o telefonema forjado por ele e por uma mulher que ele contratara para se fazer passar por alguém de nome Margot. Propositadamente, não lhe revelou que fora Silvia quem fizera esse papel. Não posso acreditar, Bernardo, que você teve coragem de fazer isso, mas de qualquer forma, teve coragem para confessar-me tudo. E quanto ao seu pedido de perdão, devo dizer-lhe que só o perdoo por 2 motivos. Quais, Aide? Perguntou o homem, muito envergonhado e quase sem coragem de encará-la. Em primeiro lugar, porque estou muito feliz agora, mas muito mesmo. Em segundo lugar, porque pretende reatar com sua ex-esposa, que deve ter toda a sua atenção, todo o seu carinho e sacrifício, para recompensá-la por todo o mal que lhe causou até o presente momento. E Bernardo se retirou,
pedindo novamente perdão, dizendo que Jorge ficara em Campo Alto e que voltaria no dia seguinte, e partiu com a intenção de telefonar a Silvia para informar-lhe que contara toda a verdade a Aide e que não dissera nada sobre ela. Sozinha na varanda, Aide não se conteve e começou a gritar rindo alto. Milena, Milena, vem até aqui. O que foi, mamãe? O que aconteceu? Aide abraçou a filha e, rindo e chorando, contou-lhe tudo. Capítulo 31. Naquela mesma noite, Jorge e a tia haviam acabado de jantar e limpado a cozinha. Indo se sentarem na varanda, contou aos pés da escada. Que céu estrelado, não, tia? Lindo, Jorge. Na capital não conseguimos visualizar tão bem as estrelas por causa das luzes da cidade. Aqui em Campo Alto, até mesmo por força das lâmpadas não tão fortes dos postes, conseguimos ver melhor, imaginar o infinito universo de Deus. Você crê em Deus, não, Jorge? Acredito, tia, e sei que a senhora também. Creio que Deus somente deseja que sejamos felizes, apesar de insistirmos tanto na busca por coisas e pensamentos que só nos trazem tristeza. A senhora acredita em reencarnação? Acredito também. Já li alguns livros espíritas. Que bom, tia. Você também acredita, não é? Creio que o único caminho para aprendermos, e ainda falaremos muito disso. E por que não falamos agora? Porque desejo falar-lhe sobre uma coisa muito importante. Estou ouvindo, Jorge. Quero falar um pouco sobre 2 sábios ensinamentos de Jesus. Jesus? Isso mesmo. Quero lembrar que Jesus nos ensinou, dentre tantas outras coisas, que devemos perdoar sempre, porque esse é um dos grandes caminhos para a felicidade. Perdoar. Perdoar sem limites. Perdoar. E não julgarmos o próximo, porque cada criatura de Deus tem o seu grau de evolução, diferente um do outro, ou seja, muitos irmãos que cruzam o nosso caminho podem possuir mais ou menos experiências de vida, ou seja, uns se encontram ainda mais adiantados que nós e outros menos. Por esse motivo é que Jesus nos ensinou a perdoar sempre e não julgar o nosso semelhante? Sim, tia. Aonde você quer chegar, Jorge? No amor fraternal e maternal, que a tudo perdoa e que tudo faz por seus filhos, até mesmo sacrificando-se por eles, muitas vezes até as últimas consequências. Sei disso. Muitas vezes até um pai ou uma mãe cometem erros por seus filhos, não, com toda certeza. Jorge apertou os olhos com os dedos, indicador e o polegar, como a tomar alguma inspiração, e continuou. Eu vou contar-lhe uma história, tia. Uma história muito triste, de um pai e de um filho, e de uma mãe e de um filho. Emma ficou a observar Jorge, que parecia estar prestes a narrar-lhe algo muito importante. Pois conte, Jorge. Havia 2 amigos, tia, mas muito amigos mesmo, daqueles cuja amizade se iniciou na infância ingênua e pura, e assim continuou até se tornarem homens. Um deles era um exímio nadador. Nesse momento, a senhora sentiu um calafrio, mas uma sensação de muita paz. Muito amparada, se encontrava por amigos invisíveis do plano espiritual. Continue, Jorge, pediu com voz emocionada. Como dizia, um era um excelente nadador e o outro não. Na verdade, por quase toda a sua vida tinha tido problemas com cãibras. Com o passar do tempo, ele percebeu que não tinha mais esse problema, e um belo dia resolveu nadar com esse seu melhor amigo. Mas a cãibra o atacou novamente sem aviso e ele ia se afogar. Tamanhas eram as dores e as contrações. Mas o amigo, bom nadador, procurou auxiliá-lo, salvá-lo, mas ele, com as atrozes dores e desesperado, sem raciocínio e calma suficientes para fazer o que devia fazer, sem enxergar mais nada diante de si, tomado por grande desespero e enorme necessidade de ar, já engasgando-se com a água, acabou por afundar aquele que eu queria salvar, agarrando-se ao seu pescoço. Emma começou a derramar lágrimas nessa parte da narrativa, mas quando viu que o amigo desaparecera sob as águas do rio, o seu desespero em salvar-se a si mesmo se transformou em um desesperado desejo de ir em busca do amigo e, vencendo a cãibra, tentou até não ter mais forças, somente conseguindo ir até a margem. E seu pai, preocupado com a sua demora e desconfiado de que ele tivesse resolvido nadar, o que tanto aconselhara não fazer, foi à sua procura e o encontrou em desespero. Naquele momento, o coração de pai falou tão alto
que ele resolveu livrar o filho de uma possível execração, e como nada traria de volta o amigo, decidiu livrar o seu próprio filho de qualquer prejuízo moral. Era médico e cometeu alguns erros em favor do filho que, em pouco tempo, com o coração dolorido de profunda tristeza, entregou-se à bebida como única saída e fuga para sua consciência, vindo a falecer há 1 ano e meio, num trágico desastre automobilístico, deixando esposa, filho e o pior, um pai e uma mãe desesperados pela dor. A mãe se encontra em profunda depressão pela morte do filho, sem saber o porquê de ele ter se entregado ao álcool, o mesmo acontecendo com sua esposa e filha, e o pai desesperado por carregar tão horrível segredo e em ver o sofrimento da mãe e do amigo de seu filho. Emma se rendeu agora totalmente às lágrimas, até que, reunindo forças para conseguir falar, disse ao sobrinho: Jorge, peça ao Dr. Mendonça que venha até aqui. Preciso lhe dizer umas palavras de consolo e agradecer-lhe por revelar-me através de você o verdadeiro motivo da morte de meu filho, pois Rui morreu para salvar o seu melhor amigo e isso em muito me consola. Quero dizer-lhe também que eu perdoe ao seu filho e que rezarei muito por ele e por Mário, na mesma oração que faço por Rui, como se filhos meus o fossem. Capítulo 32. 7 horas da manhã e Jorge chegou à vila, indo diretamente à casa de Dona Olga, que já desperta ultimava os preparativos para a entrega das sacolas de mantimentos, marcada para as 10 horas. E então Dona Olga, tudo pronto? Tudo pronto, Jorge. E como foi lá no hospital, Benício está bem? Vai ficar, Dona Olga. Que coisa incrível! Nunca podia imaginar que aquele homem fosse o irmão de seu Bernardo. Na verdade, nem atentei para o sobrenome, apesar de que também não conhecia o de Bernardo. Mas agora, com a ajuda de Deus, ele encontrou o irmão querido e está muito feliz. Já preencheu a sua ficha ontem à noite? Perguntou a mulher, a quem Jorge também falara a respeito de sua experiência. Sim, mas depois de tanto trabalho quanto aos mantimentos, ao cadastramento dos moradores e por tudo o que fez por seu Adalto, preenchi uma para a senhora também. Uma ficha para mim? Eu não fiz nada. A senhora cuidava de seu Adalto, mesmo sem ter recursos, alimentava-o, comprava remédios para ele. Sabe, Jorge, quando meu marido faleceu, deixou uma pequena pensão em esta casa. Desde então, apenas sobrevivia, sem nada para fazer, até que seu Adalto ficou doente. Sabe que a partir dessa sua doença, recomecei a viver? Recomeçou a viver? Isso mesmo, pois enternecida com a sua situação, comecei a ter um estímulo para lutar, uma tarefa a cumprir. Uma tarefa, isso mesmo, pois não poderia deixá-lo morrer à míngua e comecei a lutar por ele. Pedi aqui e ali, e cada dia era uma verdadeira batalha, uma boa batalha para conseguir mais alimentos e o remédio, para aliviar-lhe a tosse e a falta de ar. Acredita que até o inalador conseguia arranjar. Perambulava pela cidade e me sentia forte e útil, até pelo fato de fazer com que as pessoas que me auxiliavam pudessem ter essa oportunidade de fazer o bem. E que lição a senhora tirou dessa boa luta? Perguntou-lhe Jorge, mas para continuar a ouvir a santa mulher que se encontrava ali bem à sua frente, que Jesus realmente ensinou-nos o correto, quando disse que devíamos fazer o bem, porque cheguei à conclusão de que qualquer pessoa pode fazer algo em benefício do próximo. Eu fui a prova disso. Todos podemos auxiliar, mesmo sem nada possuirmos. Até aqueles que muito possuem, mas que não têm tempo, poderão ajudar, porque fiquei sabendo da existência de um homem que, tendo muito dinheiro, não tinha tempo para ajudar os mais necessitados. Tão ocupado se encontrava com seu trabalho. E o que ele fez? Contratou uma pessoa, inclusive com um bom salário, para cuidar dessa tarefa para ele. E cheguei à conclusão de que Deus não limitou a prática do bem, nem as posses e nem o tempo, pois sempre teremos algo para dividir. E o tempo, ora o tempo não pode impedir os nossos passos, ele é infinito. E Jorge se emocionou com as sábias palavras daquela mulher, que pouca instrução parecia ter, mas com certeza possuía acentuada sabedoria adquirida com o amor. Insistiu em dizer-lhe: de qualquer maneira, Dona Olga, preenchi uma ficha para a senhora ontem à noite. E a mulher riu muito, dizendo a Jorge que todas as noites agradecia a Deus pelo dia que havia passado em paz consigo mesma.
e Jorge a abraçou ternamente. Elisa e Jamil, juntamente com outros espíritos, trabalhadores do bem, ali se encontravam, invisíveis aos olhos dos encarnados. Na verdade, Jorge, Elisa, Jamil e muitos do que ali se encontravam há alguns séculos julgaram e condenaram centenas de pessoas à morte quando decidiram comandar a invasão de uma indefesa aldeia por motivos pessoais e fúteis, massacrando adultos, velhos e crianças. Com o passar do tempo e das diversas encarnações, quando a lei de causa e efeito é praticamente inexorável, aqueles que ainda não se dispõem a modificar-se para o bem foram dilapidando suas arestas das imperfeições, aprendendo muitas vezes, através da dor, a considerar todo o próximo como um irmão, filhos que somos de Deus, nosso Criador. Apesar da dádiva do esquecimento do passado, mais um ato da misericórdia e da bondade de Deus todos trazemos, no mais profundo de nosso íntimo espiritual, as angústias e as satisfações do que vivemos e praticamos no pretérito. E quando o reconhecimento dos erros se torna mais patente no coração dos espíritos, consequentemente concorrem de livre e espontânea vontade a auxiliar aos que lhe foram vítimas no passado, ou a servir a outros que ainda necessitam de atenção, cuidado e carinho, para que possam aprender a confiar na existência de bons corações a serviço de Jesus, nosso irmão maior. E então Elisa está contente? Estou felicíssima, Jamil, pois um grande trabalho está sendo iniciado hoje. Com certeza este local irá transformar-se num ponto de luz, não somente voltado para estes pobres moradores, como também para que muitos filhos de Deus, libertos da carne que tanto sofrem pelo desconhecimento das verdades reais da vida, possam ser encaminhados a colônias de auxílio e de esclarecimento. Você tem razão, querida. Aqui será um verdadeiro oásis de paz e de pensamentos benéficos, para que trabalhadores deste plano possam reunir-se e, em nome de Deus Pai Criador, utilizar os elementos vibratórios e todo o fluido bendito e necessário, aqui produzidos pelas emanações de amor, para os diversos trabalhos de auxílio às desgarradas ovelhas do rebanho de Jesus, sem contarmos que um trabalho como este atrairá muitos outros necessitados e, por consequência, almas generosas encarnadas que se disporão a doar um pouco do que têm em favor dos carentes de toda a ordem, divulgando bem através desse edificante exemplo. Jorge se encontrava sentado sobre a sombra de uma árvore, aguardando a hora combinada para a entrega dos mantimentos, e seu pensamento não podia deixar de se ocupar com os últimos acontecimentos relacionados à Aide. Não pensava, não posso esperar que ela venha me procurar, pois deve estar com fortes razões para encontrar-se magoada comigo, apesar de eu desconhecer totalmente o que possa ser, e com certeza não virá falar comigo. Percebo que deve ser muito grave o que está acontecendo e eu tenho que fazer alguma coisa. Assim que terminar a entrega das sacolas, irei procurá-la. Não devo nada, mas preciso que ela me dê a oportunidade de conversarmos. Eu a amo e não posso deixar de lutar pela nossa felicidade, pois tenho plena convicção de que ela também me ama. Faltavam 3 minutos para as 10 horas e todos da vila já se encontravam defronte da casa de Dona Olga, aguardando. Jorge pedira para que 3 homens ali presentes o ajudassem na entrega. E qual não foi sua surpresa quando viu chegarem ali os seus amigos, Adalberto, Ritinha, Verônica e Dona Meire, prontos para ajudá-lo na distribuição dos alimentos, não sem antes abraçá-lo efusivamente. Como souberam da distribuição de alimentos? Perguntou Jorge. Bernardo nos avisou, respondeu Adalberto sorrindo. Bernardo, isso mesmo, complementou Augusto, o comerciante, descendo por último da condução que os trouxera. Ele não pôde vir, mas lhe enviou um abraço e me pediu para que colhesse dados sobre a numeração de roupas e sapatos desses moradores. Roupas e sapatos? Isso mesmo. Ele quer que eu anote tudo o que envie para cá. Já na semana que vem, todos esses artigos, além de cobertores e toalhas. Meu Deus, Bernardo! Perguntou Jorge, visivelmente atônito, mas com muita alegria. É tudo por conta dele, complementou o comerciante. Bem, vamos dar início à entrega então, declarou, chamando as pessoas para perto da casa de Dona Olga. Mais uma pessoa a mais ali se encontrava, e não era moradora daquele lugar,
Ninguém a tinha visto ainda, nem Jorge. Era Aide, que, oculta ao olhar de todos, sorria observando a cena. Jorge, então, postou-se à frente de todos e proferiu linda e comovedora prece, inspirada por grande número de espíritos, trabalhadores do bem de seus pais, Jamil e Elisa. Após a prece, deu finalmente início à entrega das sacolas, e não se cansava de dar uma palavra amiga a todos, abraçar as crianças, beijar a mão de idosos, e não parava nunca de sorrir. E foi nesse instante que Aide se aproximou lentamente, sendo vista por Jorge apenas quando se encontrava a poucos metros dele, porque caminhara por entre os moradores da vila, e quando a viu, ficou estático, como se não estivesse acreditando no que seus olhos lhe transmitiam. Aide, exclamou abrindo um largo sorriso, você pode me perdoar? Jorge se encaminhou até ela e, beijando-lhe as mãos, respondeu, nada tenho a lhe perdoar, Aide. Acredito em você, Jorge. Tudo não passou de um mal-entendido. Não falemos mais nisso. Não quer saber? Não há necessidade. Pois eu tenho necessidade de dizer-lhe uma coisa muito importante. E o que é? Você é capaz de lembrar-se da mais importante frase que me disse na última vez em que nos vimos? Eu disse que a amava, pois eu também o amo, Jorge. E mesmo no meio de toda aquela gente, Jorge e Aide se envolveram num longo e demorado abraço, descerrando uma nova porta para o futuro. Com toda a certeza, Jorge sabia que o nosso futuro percorre secretamente o nosso presente, espionando-nos os passos, e dessa forma, quem tem esse conhecimento já se encontra a um passo de transformar-se num verdadeiro dono do amanhã. Final.